Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. É necessário nós nos batizarmos nas águas? Nós, os crentes, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador? Bom, dentre os movimentos que saem da grande casa, que saem das denominações evangélicas, porque não concordam com o seu comportamento carnal de modo geral e começam a entender que está errado, existem os movimentos mais carnais ainda, né? Aqueles que espiritualizam tudo de forma a, a não ter mais nenhum mandamento, um comportamento físico, de testemunho físico que as pessoas possam enxergar na nossa vida, né? Então eles falam que o batismo ele é simbólico, era para aquele tempo ali, que a Santa Ceia é simbólica, a gente não precisa mais tomar a Santa Ceia, participar da ceia do Senhor, que foi, o Senhor Jesus tomou a ceia e disse que tomaria de novo quando ele voltasse. Então, por enquanto, a gente não precisa. Começam a espiritualizar tudo de forma a negar os ritos para a igreja, os compromissos públicos, de fé pública para a igreja. E por que fazem isso? Por causa das suas predisposições à rebeldia, à independência do nosso Senhor Jesus. Então os irmãos eles acabam querendo andar de forma natural, de forma carnal, mas precisam de um álibi, precisam de um argumento que os defenda, já que eles se confessam-se cristãos, seguidores do Yeshua, do Yahshua, do Yahvé, ou qualquer nome que essas seitas piores do que as neopentecostais e outras, elas são, né? Agora, há muitos irmãos sinceros, amados nossos, dentro de várias denominações. E estes, muitas das vezes, têm mais temor a Deus, são mais espirituais do que os que estão fora, porém sem o conhecimento. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento ele incha e soberbece, deixa a pessoa arrogante, e o amor edifica. Nós precisamos de conhecimento? Oh, claro que sim! Então hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas e a sua importância, se ainda é necessário ou não. E há muitos pontos nas escrituras onde os irmãos carnais, que são aqueles que perderam o amor de Deus, o Senhor Jesus nos chama a voltar ao primeiro amor, né? E por perderem o primeiro amor, por andarem atendendo às vontades da carne, seguindo a sua própria cabeça, porém desejando-se um lugar no reino dos céus, desejosos de um lugar no céu, então eles fingem para si mesmo, enganam a si mesmo, né, de que estão servindo ao Messias, ao Cordeiro imolado, sacrificado pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Bom, o que diz 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo número 8, a palavra do nosso Deus? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Nós, os mais fortes espiritualmente falando, tem conhecimento se pode comer ou não comida sacrificada aos ídolos. Os mais fracos não têm esse conhecimento. Então eles ficam na dúvida, e na dúvida eles acham que é errado, muitas das vezes, e acabam não comendo, né? E os mais fortes começaram a oprimir eles. Para que eles comer, que não tinha nada a ver, começaram a comer esses alimentos na frente deles, né? Gerando tristeza e escândalo no coração deles. Então Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo, que não vivia mais ele, mas o Senhor Jesus vivia nele, então o que Paulo falava era o Senhor Jesus falando para nós, santo temor diante das escrituras. Paulo fala, ó, e se alguém cuida saber alguma coisa, nossa, hein, quer um diploma? Carimbado ali pelo MEC? Quem sabe, hein? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Às vezes o irmãozinho lá não tem o conhecimento de que determinada ação ele pode ter, ou de que determinada ação ele não pode ter.
mas ele tem amor de Deus. Este é conhecido pelo nosso Deus e é guardado no livro da vida, e o maligno não lhe toca. Conforme ele vai crescendo, ele vai maturando no Senhor e vai adquirindo conhecimento. E tem que cuidar para não perder o amor, né? Porque pode ver, as crianças amam os pais, né? Quando são pequenininhas, pai pra cá chega, pai. Ai, meu Deus. Aí os pais fazem o quê? Atiram um celular para as crianças, né? Para se livrar dos próprios filhos que os amam. Aí depois os filhos fazem o quê? Atiram os pais no asilo para se livrar dos pais que os amam, né? Pois é. Então é assim que acontece, né? A gente colhe as coisas que a gente vai plantando na carne. Gálatas 6 fala que semear na carne, da carne colherá, né? Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não tem nada nesse mundo. E que não há outro Deus senão o nosso. Então ele vai começar a explicar aqui agora. Mas os irmãos que são mais fortes, Romanos capítulo 14, verso 1 em diante. Uns são fracos na fé. O texto já está explicando tudo. Não precisa de uma faculdade de teologia. Só que vem os espertos da fé, né? Machucar o coração dos nossos irmãos sensíveis, fracos, iniciantes, como nós um dia fomos. Um dia nós não nascemos sabendo, né? A gente foi aprendendo, tanto naturalmente como espiritualmente. Quando a gente aceitou o nosso Senhor Jesus como Salvador, a gente começou a aprender dele. Os malandros tentaram nos encher de conhecimento de lixo. Mas como tínhamos o amor por Deus, o verdadeiro amor, nós éramos conhecidos desse Deus maravilhoso. Então ele foi nos alertando e foi ali nos mostrando, ó, tem coisa errada aí e tal. E ó, a gente pulou fora do engano. Mas alguns pularam fora do engano e começaram a criar os seus próprios enganos também. Por quê? Porque perderam o amor pelo Senhor Deus. Volta-te ao primeiro amor, diz em Apocalipse, né? Carta à igreja. Bom, então aqui eu peguei como pano de fundo, né? Que o conhecimento é importante, mas sem o amor, porque as escrituras dizem em 1 João que Deus é amor. Então se eu não tenho amor, não tenho Deus. Se eu não tenho Deus, logo esse conhecimento ele é uma letra morta, insignificante, né? Então os irmãos espiritualistas, que na verdade é uma roupagem para esconder a sua carnalidade, eles estão andando como os irmãos da igreja de Corinto. Dormia com a mãe do pai, na hora da ceia, de cear, comiam tudo, não esperavam os irmãozinhos mais pobres chegar para comerem junto, eles acabavam ficando com fome, se embriagavam, achavam que Jesus nem ia voltar mais, que a ressurreição ela era espiritualizada, ninguém vai ressuscitar num corpo físico, nada. Aí Paulo tem que chamar a atenção deles em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser anotar aí para depois do vídeo ir lá ver, porque eu já trago vários assuntos ao mesmo tempo aqui, né? O apóstolo Paulo tem que chamar a atenção deles. Vocês perderam a razão, a carnalidade, a sexualidade, os prazeres dominaram a mente de vocês, porque vocês perderam o amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão andando na carne e justificando, usando a palavra de Deus para se justificarem de forma distorcida como vocês querem crer. E a igreja de Corinto, irmãos, ela era uma igreja abençoada, cheia de dons espirituais. E só que ela preferiu, depois de ter ganhado todo esse conhecimento, ela preferiu abandonar todo esse conhecimento e inventar um monte de coisa. E é o que muitos fazem hoje, irmãos. Então eles causam, se você não chamar o Senhor Jesus de Yeshua, com uma virgulazinha lá em cima, ele não te ouve. Ele não te ouve. Não, você vai para o inferno. Você está chamando o Jesus católico. Então começa a criar um monte de coisa, irmãos, para gerar tristeza no coração dos nossos irmãos, né? É bem complicado. Espiritualizam tudo, uma falsa espiritualização. O Senhor Jesus, ele viveu em corpo físico, morreu e ressuscitou em corpo físico. Os apóstolos, eles testificaram do Senhor Jesus, eles manifestaram o Senhor Jesus em corpo físico, irmãos. Então, quem olhava, olha o que o Senhor Jesus fala quando ele aparece a Paulo, o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco. Por que me persegues? Mas Paulo, ele pegou carta das autoridades para ir perseguir os cristãos, não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já estava no céu, não tinha como ele subir lá no céu de elevador lá e perseguir o Senhor Jesus. É porque perseguir este corpo físico aqui, ó, físico. Eu tô vendo meu braço, ó. Não sou cego, tô enxergando, ó.
perseguir esse corpo físico, quando esse corpo físico é de um salvo, de um amado pelo Senhor Jesus, é o mesmo que perseguir ele, porque é o corpo dele. É a mesma coisa, irmãos. Mesma coisa. Então, fisicamente, nós expressamos o nosso Senhor Jesus. E a Santa Ceia, o batismo, são rituais para isso. Então, vamos ver o que as Escrituras Santas e Sagradas falam sobre o batismo, né? Vamos analisar aqui, vou abrir a minha Bíblia, você pode acompanhar aí. Vamos lá então, 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Não pode um dizer que não devemos mais, a gente não precisa mais se batizar, isso é um ritual lá daquela época lá. E outro dizer que ao crermos no Senhor Jesus, todo aquele que crer e for batizado, será salvo, né? Sim, a gente não precisa do batismo para ser salvo, a gente é salvo antes do batismo. A gente está publicamente confessando o que já aconteceu no mundo espiritual. Mas a confissão pública de que a gente creu no novo nascimento, as pessoas veem isso quando a gente se batiza. Aquele lá virou crente, ó. Aquele lá virou crente, se batizou. Então a gente confessa diante dos irmãos que a gente aceitou o Senhor Jesus e desce as águas, né? É o que a Bíblia vai dizer aqui agora e como. Então esse vídeo é para ajudar alguns irmãos que pegaram as escrituras e distorceram de forma mirabolante lá para não distorcer o que o Senhor fala. E aí você olha para a vida desses irmãos, né? Você olha a carnalidade. Você vai poder acompanhar de perto, né? Acompanhar de perto, você vê que a carne tomou conta, irmãos. A carne tomou conta. Rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que falei todos a mesma coisa. Ó. 1 Coríntios 1:10, né? Todos devem falar a mesma coisa. Não devem ensinar uma coisa ou outra, né? E que não haja entre vós divisões. E hoje a gente tem esse monte de divisão, né? Tem a Igreja Universal, tem a Igreja Assembleia, tem a Igreja Batista, tem a Igreja Católica, tem a Igreja Luterana. E essa divisão entristece o Senhor. Então, quando um irmão sai dessa divisão e começa a congregar somente ao nome do Senhor Jesus, ele está cumprindo esse mandamento, falar toda a mesma coisa. Ou você é crente, eu não tenho seu comportamento, mas diferença, eu sou cristão. Ah, tá. Você congrega onde? Eu congrego ao nome do Senhor Jesus com outros irmãos. Então ele começa a usar somente o nome do Senhor Jesus. Publicamente. Não outros nomes com outros ensinamentos. Por quê? Porque cada denominação cristã, começando da católica e das suas filhas, que são as protestantes, ó, protestaram, não gostaram de alguma coisa na católica, mas o que eles gostaram, eles aplicaram como dízimo, né? Isso é interessante, dinheiro, altar, etc. Então os irmãos que vão crescendo e amadurecendo, eles largam as divisões. Quero que faleis todas as mesmas coisas e não haja divisões entre vós. Então eles saem das divisões, mas eles não fundam outra igreja, nem outra doutrina. Porque a igreja é só uma, que são aqueles que o Senhor Jesus falou em Atos dos Apóstolos. Para Paulo, Paulo, por que me persegues? Atos 9, se não me engano. E Paulo disse, quem és tu? Não estou te perseguindo. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Aí ele já entendeu, opa, mas eu estava perseguindo seguidores, então a mesma coisa que perseguir ele. Então, nós começamos a falar somente o que o Senhor Jesus ensina. E cada religião, ela começando em Roma, quando Constantino iniciou ali o católico romano, né, tanto que diz Igreja Apostólica Romana, que foi o Constantino que iniciou a igreja mundana, outras vertentes foram nascendo, outras divisões foram nascendo do catolicismo, né? Que não gostava, protestava, mas Lutero mandou matar um monte de irmãos, João Calvino, que tem a doutrina calvinista, né? Mandou matar um monte de irmãos também, consentiu, né? Conseguiu com os magistrados autorização para matar quem pensava diferente dele. Então não muda muita coisa. Os pais dessas religiões cristãs, eles estão aqui nessa tristeza de Paulo. Agora, nós sabemos que os nossos irmãos, salvos pelo Senhor Jesus, estão dentro dessa divisão. E nós os amamos e não somos melhores do que eles. Adquirimos um pouco mais de conhecimento, que eles vão adquirir também, se eles estiverem andando em amor, né? Agora, esse conhecimento não pode nos inchar
como foi o texto inicial. Ele não pode inchar o nosso coração. Eu sei agora a verdade. Tu tá errado! Cruz pra ti! Que foi o que a Igreja Católica fez. Quem não aceitasse o catolicismo era morto, você sabe, você conhece o mínimo de história, você sabe disso. Por mais de 1000 anos perseguiu vários... Só as cruzadas lá contra os muçulmanos, e depois os evangélicos protestantes, começando com Lutero, Calvino, e assim vai vindo a reforma, né? Também perseguiram os irmãos que não aceitavam as suas doutrinas. E cada um trouxe uma doutrina diferente dessa aqui, ó. Pensar em toda a mesma coisa. Então, quando eu estou dentro de uma placa denominacional, eu tô abraçando os seus ensinamentos além dos de Cristo. Tem os ensinamentos de Cristo, que torna o meu irmão, quem está lá, ele é meu irmão, ele é salvo pelo Senhor Jesus. Não todos, né? Muitos estão lá por conveniência, porque querem usar a fatia evangélica para ganhar algum benefício. Quando não ganham, saem fora. Mas muitos estão lá porque amaram o Senhor Jesus e o aceitaram como Salvador. Que coisa linda, né, irmãos? Nós temos irmãos por tudo aqui, são nossos irmãos amados. Mas nós nos separamos deles para dar o testemunho que a gente quer andar, como está dizendo aqui, ó. Rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que falei todos a mesma coisa. A gente quer falar a mesma coisa, que é a palavra de Deus. Só ela. Sem outros nomes e outras doutrinas de homens. Que falei todas as mesmas coisas e que não haja divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ó, sejais unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disposição mental é o que movimenta a mente, é a intenção da mente. No mesmo parecer. Eu tenho esse parecer, mas em qual intenção? Às vezes eu estou com o parecer certo, eu estou com o entendimento certo, mas com a intenção errada. Ajudar os pobres é o entendimento certo, mas para tirar selfie e aparecer no Facebook. A motivação é errada. Então nós devemos estar pensando a mesma coisa, motivados pelo mesmo Senhor, que é o amor de Cristo em nós, e unidos nesse propósito, fora das divisões, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela família de Cloés que há divisões entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu não, eu prefiro Pedro, eu sigo a Pedro. Acaso Cristo está dividido? Então, eles queriam seguir as predisposições naturais de Paulo. O que era mais ousado, o que era mais retraído, né? Então eles começaram a fazer grupos em nome do que eles achavam mais identificados a eles, no emocional daqueles homens lá. E Paulo está dizendo que isso é errado. Nós temos que seguir somente o Senhor Jesus. Às vezes eu estou me reunindo com alguns irmãos que não bate a química, que são meio paradão, assim, não se movimentam muito, eu sou mais agitado, tenho TDAH, não consigo ficar parado, tô com a perna sempre mexendo aqui, né? E eu acho meio chato. Não importa, irmãos. Se eles estão unidos, pensando a mesma coisa, motivados pelo amor de Deus, eu devo estar reunido com eles. Não lá naquele grupo que tá cantando lá baixinha na parede, chupa house e fogo cai, não sei o que, as pessoas se rodopiam no chão e tem uma placa, um nome, um monte de doutrina estranha que não tá na palavra. Não. Não é porque lá é mais agitado, que a minha carne gosta dessa agitação, que eu devo estar lá. Eu devo estar onde o Senhor Jesus está. E ele está onde está o mandamento dele. Então, aqui já começou essas divisões aqui, né? E hoje é a mesma coisa. Eu sou da quadrangular. Eu sou da católica. Eu sou da presbiteriana. Mas Cristo está dividido? Foi o que Paulo disse aí. Quem dividiu a Cristo? Acaso Cristo está dividido? Verso 13. Então, no início ali, o que ele fala, né? Pensamos todos a mesma coisa, com a mesma motivação mental, que é o amor de Cristo, né? Não adianta ter o pensamento certo com a motivação errada. E não adianta ter a motivação certa com o pensamento errado. A gente tem que ter os dois. Claro que a motivação, ela vale mais. Por quê? Porque ela garante o nome no livro da vida. Aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, mesmo que eles estão com ensinamentos errados, com o tempo Deus vai esclarecer a eles. Mas eles já têm o nome no livro da vida e são guardados pelo Senhor Jesus.
Aqueles que começam a praticar coisas certas que está na Bíblia, mas não aceitar Jesus como Salvador, vão para o inferno igual. A pessoa nunca adulterou, está na Bíblia, não adulterarás. E daí, se não aceitou Jesus, se não tem amor de Deus, não serve para nada, né? Tá, mas o que isso tem a ver com o batismo? Ah, pois é, né? Vamos lá então. Verso 14. Dou graças porque eu a nenhum de vós batizei, exceto Cripo e a Gaio, para que ninguém diga, eu fui batizado por Paulo. Batizei também a casa de Estefana. Além destes, não me lembro de ter batizado outro, porque o Senhor Jesus não me enviou para batizar. Então, o apóstolo Paulo, ele está narrando aqui algumas pessoas que ele batizou, mas o ministério dele não era esse, né? Era outro, que é de apóstolo e mestre. Veja que há o batismo ainda. Não é só lá nos evangelhos. O batismo continua. Não era a função de Paulo. Então, esses irmãos aqui, eles tinham passado pelo ritual do batismo. E agora estão querendo dividir o corpo. Como foi feito de forma mais sistêmica, né? 3 séculos depois. Paulo ali combateu e defendeu isso. Mas depois que ele morreu, os apóstolos morreram, os guardiões das escrituras, testificados por grandes sinais e poderes, que é a palavra de Deus, ressurreição de mortos, curas, etc. Coxo tendo perna amputada recrescida, olhos cegos abertos instantaneamente, isso aí tudo era o Senhor Jesus testificando que era com a palavra que eles falavam, né? Bom, então o batismo está aí. Tá, mas esse batismo é espiritual, alguns alegam. Espiritual não é literalmente o batismo das águas que Paulo está falando aqui. É o batismo da palavra. Alguns irmãos ensinam essa besteira aí, né? Quando Paulo fala aqui. Porque eu mesmo não batizei ninguém. Lembrei de alguns. Batizei Crispo, Gaio e os da família de Stephanie. Não, esse é o batismo de ter pregado a palavra. Espiritualizam tudo, tiram os rituais importantes do nosso meio. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos ler lá em Atos capítulo número 8 sobre o batismo, né? Irmãos, qual o livro que nós estamos lendo? 1 Coríntios, né? Lembra? Cidade, portuária, Corinto, onde os irmãos lá foram salvos, né? Era ali que nós estávamos lendo. Bom, então vamos para Atos agora, capítulo 19, verso 1. Aconteceu que estando Paulo em Corinto, acontecendo agora que Paulo está narrando lá. Lembra, né? Eu estava lendo Corinto, né? Não pensar em toda a mesma coisa, né? Aconteceu que estando Apolo em Corinto e Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito de Deus quando crestes? E eles responderam, pelo contrário, nunca ouvimos falar. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Batismo das águas aqui agora. Em que batismo fostes batizados? Responderam ele, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João batizou para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, que é o Senhor Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Então o batismo de João era para os judeus, para um propósito milenar, o reinado, o Messias. Isso aí é para outra história agora, né? Não é aqui assunto para este vídeo. Então, o apóstolo Paulo batizou eles novamente ali. Eles foram batizados novamente. Não que seja literalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui está ensinando eles, mas não diz aqui o texto que foi literalmente o apóstolo Paulo que batizou, né? Provavelmente foi alguns seus auxiliares ali. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. João pregava no deserto, lembra, irmãos? Lá, João comia gafanhoto e mel, pregava arrependimento para os judeus, chamava os judeus de raça de víbora, lembra? E aí depois ele batizou o próprio Senhor Jesus, porque os judeus, eles criam na ressurreição dos mortos, irmãos. Eles criam. Mas assim como a igreja está prostituída hoje, dividida em vários pensamentos contrários à palavra de Deus, assim os judeus também se dividiram. Quando as pessoas começam a parar de ter o amor pelo Senhor Jesus, elas perdem o temor. Então elas não querem ir para o inferno. Então elas começam a inventar coisas
dizendo que foi Deus que disse, para elas fingirem que acreditam que vão ser salvos por estarem obedecendo a Deus. Então, os judeus se dividiram em várias facções, vários grupinhos. Mas eu acho que esse negócio de tá demorando muito, ressuscitar dos mortos, não é bem assim, não. Não creio mais nisso aí, não. Quando morre, a gente vira uma alma vagante, não tem corpo físico, a gente fica flutuando, a gente fica dormindo. O negócio é isso aí, a gente fica dormindo. Esse grupo era chamado de saduceus, não criam na ressurreição dos mortos. Se for se familiarizando com a Bíblia, você vai encontrar muito esse grupo lá. Os fariseus, linha dura, do qual o apóstolo Paulo era discípulo e mestre, ele era da seita dos fariseus, eles mantinham firme a crença na ressurreição dos mortos. E acrescentaram algumas coisas que não estavam nas leis que Moisés trouxe. Né? Eles acrescentaram algumas coisas. E é assim. Hoje as igrejas evangélicas não acrescentam algumas coisas que não estão ali e não tiram outras conforme a conveniência. Mesma coisa, irmãos. Mesma coisa. Disse-lhe Paulo: João batizou para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados de novo, né? No nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas ali, normal, né? Ainda pode algum irmão dizer, não, esse não é nas águas, esse batismo é a imposição de mãos ali, pôs as mãos ali. Batismo da água não é. Então vamos para Atos, capítulo de número 8, então. Tudo aqui, Atos dos Apóstolos, o texto ele está coerente, né, com os relatos, atos, ações, né, as atitudes dos apóstolos para organizar a igreja. O livro de Atos é a organização da igreja, é a transição do judaísmo para o cristianismo, né? Tanto que em Atos os seguidores de Jesus vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, né? Então, o apóstolo Filipe foi orientado pelo Espírito Santo a seguir uma carruagem, né? Vamos ver onde estava o eunuco, vamos ver o que diz o texto da Bíblia. Atos 8:36. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: olha a água ali. Água, não é um batismo espiritualizado, é visível, olho nu, é água de verdade, essa que a gente toma, tá, irmão? Não sei se aquela ali dava para tomar, mas é essa água aí. Se fervesse, dependeria. E prosseguindo pela estrada, viram água, e o eunuco disse: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Então mandou que a carruagem parasse, ambos desceram, ele e Filipe, entraram na água, versículo 38, entrar na água, e Filipe o batizou. Então, o ritual do batismo é uma confissão pública. Eu falo com a boca, mas eu mostro fisicamente, simbolizando o descer as águas, a morte da minha vida natural. Então eu não começo a ser mais dono de mim. Eu já não sigo mais a mim mesmo, nem as religiões, eu não sigo mais a ninguém. Somente o Senhor Jesus. Posso até estar seguindo ele de forma errada, mas o meu amor é esse, é segui-lo. Se eu tenho amor, ele vai me guardar. E ele vai me tirar do erro. E vai com o tempo me esclarecendo, usando outros irmãos. Ele vai me confirmando pelo Espírito o ensinamento. Agora, a partir do momento que mas eu quero fazer isso aqui. Eu quero ter 4 esposas, 4 mulheres. Eu gosto de ter só uma, é pouco. Mas é pecado, né? Não, mas Davi teve, então tá certo. Vou lá no cartório agora casar. Então, quando a gente está na carne, querendo realizar os nossos desejos, a gente vai achar algum versículo ali isolado ali e vai trazê-lo para manifestar a nossa própria vontade. Quando nós amamos ao Senhor Jesus, Senhor, dói, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo. Eu vou fazer porque o Senhor é a razão da minha vida. Logo, logo eu estarei contigo. Ressurreição dos mortos. Eu morri lá na piscina, lá no açude, lá no rio, lá no mar, lá. E nasci de novo para viver para ti, para as tuas vontades, não para as minhas. Então dói, eu não queria fazer isso, não queria parar com esse comportamento, não queria parar de falar besteira. Às vezes eu falo e me pego, mas eu estou parando, eu estou conseguindo, o Senhor está me ajudando.
Eu quero fazer o que o Senhor quer. Porque logo nós vamos nos encontrar. Logo esse corpo aqui vai ser trocado por um outro, também físico. Esse corpo vai ser trocado por um outro, também físico. Mas isso é material para outro vídeo, provavelmente eu já tenha aí no canal. Então, batismo nas águas, irmãos. Não foi batismo espiritualizado aí, não. Agora eu volto ao texto base inicial, né? Romanos 6:3. Vamos no 2. De modo nenhum, nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda, né? Então nós morremos para o pecado, então a gente tem que abandonar. E não é fácil, irmãos. A gente só consegue abandonar o pecado fugindo do que nos convida para ele, do que nos alimenta a carne. Largando certas festas. Por isso que quando eu me batizei lá, eu estou dizendo para o mundo, olha, não vou mais ter o comportamento de vocês. Então a gente larga certas festas, certos movimentos, certas pessoas. A gente cancela a Netflix, aí é do capeta. Olha, é óbvio, né? Qualquer pensamento contrário é a carne aí te induzindo para o mal. Então a gente cancela aí essas coisas, a gente se afasta de tudo aquilo que nos convida e nos tenta e fica ali uma luta para o pecado, né? A gente nos afasta. A gente é a parte do mundo, a gente é estrangeiro nesse mundo aqui. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos que foram batizados nas águas, não está escrito aqui nas águas, mas todo o contexto que nós lemos até agora, 31 minutos, mostra que é nas águas, né? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então quando Jesus morreu, nós morremos também. Morremos no homem natural, nos nossos velhos pensamentos, nas nossas vontades que desagradam a Deus. Então nós morremos. Essas vontades continuam em nós. Essa morte ela é simbólica, é no desejo, é no amor de Deus. Nem sempre ela é permanente. Às vezes a gente escorrega e erra, e a gente tem um advogado fiel que intercede por nós lá, glória, junto ao Pai, e não deixa a gente perecer. Mas a gente vai estar fazendo de tudo para sempre estar andando em comunhão com o nosso Jesus. Porque quando a gente desceu as águas, a gente disse, eu mato o Alex aqui para que Cristo viva em mim. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na morte. De sorte que fomos sepultados. Quando descemos as águas, nós somos sepultados com ele. Pelo batismo. Na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, quando a gente sobe das águas para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, perdão, irmãos. O batismo, ele é uma confissão pública. Eu estou confessando publicamente de que agora eu sou seguidor de Jesus. Claro que se eu aceitei Jesus como Salvador, eu estou no processo de ser batizado, o que salva é a fé. Então, e eu não fui batizado ainda, eu vou para o céu igual. O ladrão na cruz não foi batizado. Mas a gente começa a fazer os ritos que agradam ao Senhor Jesus. O batismo, as roupas, tudo são rituais. A gente não se veste mais como o mundo. As mulheres com crop, é crop que diz, né? Que fica a barriga toda de fora, né? Aquelas roupas couro de linguiça lá, que as calças lá que leva a sensualidade. As mulheres começam a se vestir com modéstia, com decência, como diz em 1 Pedro, vós, irmãos, andai com modéstia, com decência, não com uma aparência desse mundo, né? Os homens também começam a se vestir com modéstia. A gente muda tudo que é exterior por causa do interior. O interior mudou, temos um Deus que é santo, puro e verdadeiro, contrário ao mundo. As nossas vestes, o nosso falar, tudo são rituais. O batismo é o primeiro de muitos outros. A ceia do Senhor, o partir do pão, tudo são rituais que a gente mantém. Não é porque saímos do sistema, como nós lemos lá em 1 Coríntios, do sistema religioso, das divisões. Não é porque a gente quer falar a mesma coisa que a gente vai fazer justamente o contrário, anular o que devemos falar e fazer, ensinar, né? O batismo é um ensinamento que a gente tem que ensinar os novos convertidos, né? A gente prega o evangelho da salvação, a pessoa creu, a gente convida ela a confessar isso publicamente através do batismo. E isso os nossos irmãos denominacionais lá estão certos, até o católico estão certos, embora seja só com uma aspersão ali, né? Inclusive tem protestantes que teoricamente estariam mais certos que os católicos, que ensinam que o batismo não é mais necessário, a ceia não é mais necessária. Qual é o outro ritual lá que eles falam que
Ah, que pode batizar criança, né? Na verdade, né? Eles ensinam, mas o batismo é por confissão de fé. Eu confesso, depois sou batizado. Então tá aí muito claro, explícito, irmãos. Devemos andar em unidade, como nós lemos lá em Coríntios. Um único pensamento, que é o pensamento de Cristo, através da sua palavra. Não ter nada a ver com essas divisões. Claro que muitos irmãos nossos que têm mais amor do que nós, às vezes, o Pai está olhando mais para eles do que para nós, muitas das vezes, porque embora às vezes a gente tenha mais conhecimento, a gente se torna arrogante. Então eles estão lá dentro, estão lá dentro do sistema, estão lá seguindo os rituais, altar, dízimo, oferta, sacrifício, um monte de coisa errada lá, mas o Pai está com eles, porque eles aceitaram o Senhor Jesus, e o Pai os ama, e com o tempo o Pai vai ensinando eles, né? Mas os que saem julgando-se sair por ter mais conhecimento, quanto mais é dado, mais é cobrado. O apóstolo Tiago diz, não sejais muito dentre vós mestres. Então, ele nos dá essa orientação. Vamos ler o texto que fica mais fácil de eu falar ele, né? Tiago 3, 1, 12. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Então, o irmão lá descobriu a verdade que o sistema denominacional é satânico. Ele foi criado por Satanás, mas o Senhor Jesus está lá dentro igual, usando o evangelho lá pregado para salvar os nossos irmãos. Aí o irmão sai do sistema católico, protestante, neopentecostal, pentecostal, etc. Independente do qual ele sai do sistema porque ele ama o Senhor Jesus e ele quer andar num único pensamento, que é somente ao nome do Senhor Jesus, sem acréscimos, né? Mas aí ele não acrescenta e começa a tirar. Também não dá, né? Por que ele começa a tirar? Em alguns casos por inocência, porque foi enganado de novo, né? Saiu do engano que eu no outro, mas outros porque ficou arrogante, perdeu o amor de Deus, né? E na verdade ele saiu do sistema porque está magoado com o pastor dele, com a religião que ele estava. Ele era dos saduceus e viu que, não, a ressurreição dos mortos existe sim. Então ele foi para os fariseus, que é pior ainda. Que os saduceus tiraram e os fariseus acrescentaram. Então não, irmão, nós temos que andar em amor e o Senhor Jesus vai nos ensinando. Fica bem tranquilo onde você estiver, fica tranquilo que se você ama o Senhor Jesus e nega a si mesmo, ele vai te ensinar. Amém? Deus abençoe a todos nós.